O evidencialismo é um erro. Nós cristãos cremos na palavra de Deus, porque a fé é um dom de Deus. E a partir da palavra de Deus nós podemos ver todas as coisas. Nós temos as bases para o conhecimento e para toda a atividade humana. Algo que os não cristãos não têm. Que você lembre disso sempre que forem colocadas diante de você evidências científicas de que há erros na Bíblia e de que a Bíblia não é um livro tão excepcional assim. O que a gente vai reagir hoje é um vídeo já antigo que foi postado no canal da Escola Charles Spurgeon em uma conferência que já foi realizada há alguns anos com o Daniel Wallace. Daniel Wallace é um grande estudioso da manuscriptologia bíblica, é um especialista em grego e alguém que defende que a Escritura Sagrada é um livro muito fidedigno do ponto de vista humano. Eu assisti essa palestra integral do Dr. Daniel Wallace e ele vai basicamente dizer que a Bíblia, de todos os livros da história já escritos até então, é o livro com o maior número de cópias, o livro mais fidedigno, o livro que possui maior consistência, até mesmo do ponto de vista de uma metodologia científica, humanista e neutra. E aqui a gente vai reagir a uma pergunta feita pelo Iago Martins, ou Daniel Wallace, sobre uma questão fundamental. Como que eu lido com textos bíblicos que não encontram base na maioria dos manuscritos? Ou seja, se eu tenho um determinado texto na Bíblia e a partir da crítica à Bíblia, esse texto não é encontrado na maior parte dos manuscritos, o que eu faço com ele? E a resposta do senhor Daniel Wallace é uma resposta reveladora, a qual nós vamos responder exatamente como a gente abriu esse vídeo, mas com maiores detalhes. Peço que você curta já esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e bora para a nossa análise. Minha pergunta é com relação à questão de verdade absoluta também, de certeza absoluta. My question is about the certainty, the absolute certainty. Como um pastor que está pregando Pastor who is preaching expository, preaching throughout a specific book in the church. como ele poderia lidar com essa questão da falta de certeza absoluta sobre uma passagem How would he deal with this lack of absolute certainty in a particular passage na pregação dominical da sua igreja? during the Sunday school class? Ou seja, ele teria que colocar, talvez Deus tenha dito isso, talvez não tenho muita certeza. He should say, perhaps God said that, or perhaps not. What he should do. Percebam como que essa pergunta ela é de uma grande importância. Dado que a maior parte da Bíblia, a parte mais substancial da Bíblia, é incólume nos manuscritos antigos, que é a tese do senhor Daniel Wallace, ou seja, nenhuma doutrina bíblica fundamental é afetada pelos manuscritos. Então você vai ver a divindade de Cristo, você vai ver que Deus é um Deus perfeito, um Deus bondoso, um Deus que odeia o pecado. Tendo em vista que a parte mais substancial da Bíblia, ela tem base nos manuscritos antigos, o que a gente faz com aquelas passagens bíblicas que não têm comprovação dos manuscritos antigos? A gente trabalha com a hipótese de que pode ser palavra de Deus ou não? Essa é a pergunta do Iago Martins, que curiosamente, hoje segue precisamente o conselho do senhor Daniel Wallace. Vocês querem um exemplo? Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, salvo engano, 1 ou 2 anos atrás, ele fez um vídeo falando que ele não prega na igreja dele sobre a passagem de Jesus e a mulher adúltera. Uma passagem, diga-se de passagem, desculpa aqui a repetição de palavras, mas que é muito utilizada contra nós teonomistas. Que é aquela passagem que os judeus levam uma mulher apanhada em adultério, supostamente apanhada em adultério, como eu já expliquei em outras ocasiões, porque para você apanhar alguém em adultério, você tinha que levar tanto a mulher quanto o homem, não poderia levar um só, mas eles levam um só, dizem que aquela mulher foi apanhada em adultério, e perguntam para Cristo qual que era a penalidade devida àquela mulher. E Cristo, vocês sabem, fica escrevendo na areia e no fim das contas diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Essa é uma passagem que muitos vão utilizar para contestar a teonomia, uma passagem a qual é dada uma interpretação esdrúxula de que Cristo estaria abolindo a pena capital, uma coisa absurda que só foi sustentada há pouquíssimo tempo. Mas, assim, esse não é o tema do vídeo, mas o senhor Iago, curiosamente, não prega essa passagem na igreja dele.
porque ele entende que é uma passagem frágil do ponto de vista de historicidade dos manuscritos que nós temos à nossa disposição. Então ele seguiu o conselho do Daniel Wallace. E agora a gente vai ver aqui a resposta dele. Again, a very important question. Novamente, uma pergunta muito importante. I think pastors need to address this for their congregations. Eu penso que os pastores precisam tratar disso com as congregações. They need to take time to explain textual criticism. Eles precisam tirar tempo para explicar o criticismo textual. And they need to say, this wording we're not sure of. Ele precisa dizer, essa determinada palavreada, eu não estou bem certo dessa palavra. But it's either this Mas, ou seja, pode ser essa or this. ou essa. But all the other wording we are sure of. Mas as demais palavras nós estamos certos. What we can say is we can be sure of all the essentials. O que nós podemos dizer, o que nós podemos dizer é que nós estamos certos de todos os essenciais. And most of the particulars. E a maioria dos particulares. But we cannot say Mas nós não podemos dizer we have absolute certainty que nós temos a certeza absoluta about every single word in our translation. sobre cada palavra nas nossas traduções. One of the problems that the Christian church has Um dos problemas que a igreja cristã tem is that the average church person doesn't know this. é que a maioria das pessoas, a média das pessoas, eles não sabem sobre isso. Pastors are not telling their congregations Os this. pastores não estão falando isso para suas igrejas. And so when these people read books by Bart E Ehrman, quando essas pessoas vão ler os livros escritos por Bart Ehrman, they thought they had absolute certainty, eles pensavam que tinham certeza absoluta, and then they lose their faith. então eles perdem a sua fé. We need to insulate our people from Então nós precisamos estimular, Insulate, instigá-los sobre esse assunto, protect them with the truth. protegendo-os com a verdade. But we need to tell them the whole story. Mas nós precisamos dizer para eles a história completa. Bom, pessoal, é o suficiente aqui. Vocês podem ver que a resposta do Daniel Wallace é que os pastores eles têm que começar a falar de crítica bíblica com as suas igrejas, o que envolve dizer que determinados textos eles não são... nós não estamos absolutamente certos do que eles querem dizer. E vocês podem ver que o Wallace ele não chega a ponto de falar que você joga a passagem fora. Mas ele afirma que você tem que deixar claro que aquele texto pode não ser aquilo que nós estamos lendo. E ele vai dizer que esse é o melhor caminho, porque, do contrário, os cristãos vão ler as obras de Bart Ehrman, ou vou aqui expandir, né? Porque eu acredito que pouquíssimas pessoas hoje no Brasil têm coragem de encarar um livro teológico do nível dos do Bart Ehrman. Mas eu vou começar a assistir determinados vídeos de ateus questionando a historicidade de certos textos bíblicos, questionando a existência de manuscritos para sustentar determinados textos, e com isso vão falar que a Bíblia toda está errada. O que o Bart Ehrman está dizendo é o seguinte: não, no essencial a gente sabe que a Bíblia está certa e aquilo lá. Mas em algumas passagens em específicas a gente não pode ser categórico e dizer que a gente sabe o que está escrito, porque a gente está sendo desonesto, né, com as descobertas científicas, com o que a academia diz. E existem problemas muito graves aí. E esses problemas, eles estão no que tange aos pressupostos, os fundamentos epistemológicos. Olha, quando você olha para uma pessoa como o Daniel Wallace certamente estudou muito mais do que eu sobre manuscritologia bíblica. E ele tem muito a dizer sobre o assunto. Mas quando você pega um homem como o Daniel Wallace, ou qualquer homem, por mais instruído que seja, e ele te diz o que é palavra de Deus e o que não é, ele se coloca na posição de um magistério infalível. Porque para você dizer que os livros da Bíblia, eles são o que são, você precisa, na cosmovisão equivocada, eu vou chegar lá, tá? Se você está pensando que isso aqui tem muito a ver com papismo, isso tem muito a ver com papismo, mas eu vou chegar lá. Por hora, para você ter alguém que diga o que é a palavra de Deus e o que não é, você precisa de um magistério. E hoje, lamentavelmente, parte significativa do evangelicalismo e do protestantismo moderno caíram no erro de estabelecer um magistério. E quem faz parte desse magistério? Gente como Daniel Wallace. A academia é, para boa parte dos protestantes e evangélicos, o que o magistério católico apostólico romano é para os papistas. Isso é uma coisa gravíssima. Sabe por quê? Porque a ortodoxia protestante entende que a Escritura Sagrada tem como atributo a autoatestação. João Calvino diz que a palavra de Deus é
autopistia, autoatestado. O próprio Espírito testifica nos nossos corações que ela é a palavra de Deus. Então ela é um axioma. Ela não é uma coisa, ela não é um objeto de julgamento, objeto de escrutínio. O que esses intelectuais fazem com a Bíblia é pecaminoso. A palavra é essa. Eu sei que eu estou sendo extremamente duro, mas é pecaminoso. Você tomar a palavra de Deus infalível, inerrante, como um objeto de estudo, como uma obra de Shakespeare, ou uma obra de Platão, uma obra de Aristóteles, de quem quer que seja, é pecaminoso, porque a natureza da Escritura Sagrada é a natureza de uma autoridade imediatamente inspirada por Deus. Se a gente não tem certeza de que a Bíblia que nós temos em mãos é completamente inspirada, a gente não tem certeza de nada, senhor Daniel Wallace, porque daqui a um tempo a ciência pode vir a dizer que até os textos que hoje você considera muito fidedignos do ponto de vista históricos não valem. Por quê? Porque a ciência ela é feita de paradigmas. E nós, que temos um pouco mais de conhecimento das mudanças que o Ocidente passou desde a modernidade, sabemos que esses paradigmas partem de premissas humanistas. Então, a ideia de você provar a Bíblia a partir de evidências é um erro. Eu sei que existem evidencialistas que, de maneira sincera, baseado em boas intenções, vão tentar provar que a Bíblia é um livro fantástico, um livro com uma riqueza enorme. E eu não tenho problema em admitir que a Bíblia tem uma riqueza enorme, que ela é um livro fantástico, que ela é um livro dos livros. Tem um determinado autor americano que eu gosto muito de ler as obras dele, que é um produtor de clássicos. Ele morreu recentemente. E ele falou que de todos os livros, o livro que mais o inspirou para escrever essas histórias é a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro, literariamente falando, fantástico. A Bíblia inspira os livros que eu tenho escrito também. Mas nós não podemos reduzir a Bíblia a um mero livro. A crítica bíblica reduz a Bíblia a um mero livro, ainda que seja um livro muito valoroso, um livro de grande significado. E você quer ver outro erro fundamental da alta crítica e das pessoas que, de alguma maneira, conversam com a alta crítica, que eu sei que tem muita gente que vai falar, Gabriel, o Daniel Wallace, o que ele faz não é alta crítica, é baixa crítica, que seja. A partir do momento que você está negociando parte da palavra de Deus, por menor que ela seja, por mais que ela não toque o que nós consideramos algo essencial ao cristianismo, isso é o estabelecimento de um magistério, coisa que o protestantismo não tem. Nós, enquanto protestantes, entendemos que a Bíblia é ponto de partida. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não tem que ser suscetível ao julgamento humano. Lamentavelmente, hoje, o que está acontecendo? A gente está vendo pessoas achando que estão fazendo um serviço a Deus, ainda que movidos por boas intenções. Eu tenho certeza, o Daniel Wallace tem boas intenções. Tem boas intenções em falar que nós temos base material suficiente para dizer que a Bíblia é um livro fidedigno. Dentro do que é possível, a partir de uma cosmovisão neutra, nós podemos dizer que a Bíblia é um livro que tem muita consistência. Ele tem boa intenção, mas ele está errado. Como diz aquele ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Nós, enquanto protestantes, especialmente reformados, entendemos que a Bíblia é soprada por Deus. Deus é um Deus que se revela. E a sua revelação especial se deu de maneira infalível e foi consolidada nas escrituras sagradas, que foram providencialmente preservadas até nós no século XXI através do texto Receptus. Então, a Bíblia, que o fiel mais ignorante tem em mãos, é a palavra de Deus. Há traduções melhores e traduções piores. Aqui eu não estou discutindo tradução. Eu estou discutindo a Bíblia em si. Se você pega a Bíblia e acredita que ela pode ser determinada a partir de um conjunto de intelectuais, por mais eruditos que sejam, você está afirmando o magistério. E sabe qual que é o problema, gente? Isso aqui não é um erro só do Iago Martins, não. O Iago Martins é uma pessoa que cai nesse erro. E ele chega a ponto de dizer que ele não prega o texto da mulher adúltera na igreja dele, porque aquele texto não está nos originais. Ele pula esse texto. Infelizmente, muitos pastores
creem nisso. O texto crítico é um bezerro de ouro na igreja brasileira. É um bezerro de ouro. A igreja brasileira, ela não consegue olhar para a Bíblia e ver a palavra de Deus de maneira plena. Ela precisa de outras coisas para dizer isso. Ela precisa de um magistério. Nisso, o que acontece? A gente vê uma semelhança desse protestantismo de hoje com o catolicismo romano. Porque quem que vai dizer que para você saber quais são os livros da Bíblia, para você saber o que é Bíblia e o que não é, você precisa de um magistério? Os católicos romanos. Só que os católicos romanos, eles têm uma outra cosmovisão. Uma cosmovisão completamente diferente da nossa, no que toca ao fundamento da Escritura Sagrada. Os católicos romanos entendem que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, mas ela precisa ser interpretada e definida pelo magistério, ou seja, ela tem suficiência material. Tudo que ela fala está correto, mas ela não tem suficiência formal. Então eu preciso de um magistério para me dizer o que está lá. A alta crítica e a crítica bíblica, no geral, cai no mesmo erro. Podemos dizer que é uma medida menor? Sim, uma medida menor. Uma coisa que eu não gosto também é a gente perder o senso das proporções. Mas isso está acontecendo, lamentavelmente. Então, qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica e a resposta cristã consistente, a partir de tudo que essa página defende, a apologética do Dr. Corrado Infantil, o pós-milenismo, o reconstrucionismo, o protestantismo histórico, a resposta consistente é que a Bíblia não precisa de atestação de nada extrínseco a ela. Eu não preciso de evidências para saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não preciso de evidências para saber que texto é certo, que texto é errado. Eu não preciso de evidência para saber que Cristo ressuscitou, ainda que essas evidências existam. E a apologética do Dr. Cornélio Infantil não tem problema com evidência, desde que você olhe essas evidências a partir da constatação a priorística de que a Escritura Sagrada é plenamente inspirada por Deus, é infalível, é inerrante, é necessária, é suficiente, é perspícua, é autoritativa. Então nós temos todo um sistema cristão, a gente é a parte de um sistema cristão para olhar para todas as coisas, que é retroalimentado pela própria Escritura e pela Igreja de Cristo, que foi preservada providencialmente ao longo de séculos. A Igreja não tem uma autoridade absoluta, mas ela tem uma autoridade, sim. Como eu já falei na minha live sobre hermenêutica, reagindo ao livro Infalibilidade e Interpretação, de Rushdoony e Andrew Sandlin. Nós cremos que a Escritura Sagrada foi interpretada ao longo de séculos pela Igreja. E a Igreja vem crescendo no conhecimento de Cristo. Esse conhecimento, ele vem cada vez se robustecendo mais e mais e mais, até que nós chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo como Igreja, para que então nosso Senhor volte. Então, essa é a posição cristã, é a posição ortodoxa. Portanto, não caiam na falácia da alta crítica. Abandonem a crítica bíblica. Acreditem plenamente naquilo que está nas nossas confissões de fé, de que Deus estabeleceu a Escritura como autoridade suprema. A Escritura é Deus falando de maneira infalível. Ainda que a harmonia das suas partes, a sua riqueza, a maneira como ela é um livro profundo, sejam constatações reais que correspondem à realidade, a base é muito simples. A Bíblia é a palavra de Deus. Não venhamos a abrir mão disso. Um forte abraço a todos, que Deus te abençoe e até a próxima.